aula online, nós vamos continuar o nosso assunto sobre independência do Brasil. Nós vimos o governo de Napoleão Bonaparte. Né? Nós aprendemos aí sobre o governo dele e... Tá. Nós vimos sobre o governo de Napoleão e vimos que Napoleão Bonaparte havia sido imperador francês e ele invadiu Portugal, porque Portugal continuou fazendo comércio com os ingleses, os maiores inimigos do Império Francês naquele momento, início do século XIX. Vimos também que a família real portuguesa veio para o Brasil justamente fugindo de Napoleão Bonaparte e chega ao Brasil em 1808, né, comandados aí, né, liderados pelo príncipe Dom João. Por que príncipe, não rei? Porque a rainha ainda era viva, a rainha Dona Maria a Louca. Mas como ela não tinha condições de governar, então era Dom João que governava. Dom João governava como príncipe regente. O que é o regente? É aquele que está governando em nome de quem deveria governar e não pode. Então, o Dom João, como príncipe regente de Portugal, né, traz a família real para cá e eles ficam aqui 13 anos. Dom João cria alguns avanços, algumas melhorias no Rio de Janeiro. Então, onde você tem aqui, por exemplo, a criação do Banco do Brasil. Você tem aqui a criação do primeiro jornal brasileiro. Né? Você tem aqui a criação do Jardim Botânico, que foi criado por Dom João. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Naquele momento, a única nação amiga de Portugal era a Inglaterra, né? Porque Napoleão estava tocando terror na Europa. Então, a Inglaterra que se beneficiou, né, da abertura dos portos brasileiros para o comércio com né, outras nações que não fosse Portugal. Houve favorecimentos ao comércio inglês no Brasil. Né, o governo português favoreceu muito, ajudou muito o comércio de produtos ingleses aqui em nosso território. O Dom João, ele também fez uma melhoria aqui, que foi colocar o Brasil como Reino Unido. Ué, professor, como assim? O Brasil, antes né, até antes aí de Dom João vir para cá, tinha a condição de colônia. Né? Então, o que era essa condição de colônia? O Brasil obedecia a Portugal e nada era feito aqui no Brasil sem passar primeiro pelas autoridades portuguesas, que éramos colônia. Para que o Brasil servia? Para Portugal explorar. Pronto. Né? Agora, Dom João, em 1815, declara o Brasil como Reino Unido. Então, se o Brasil estava abaixo de Portugal, na condição de colônia, agora na condição de Reino Unido, o Brasil é colocado em pé de igualdade com Portugal. Então, quem governava o Brasil, lógico, o rei de Portugal ainda seria rei do Brasil também, claro. Mas o Brasil agora tinha condições, por exemplo, de fazer comércio com as mesmas condições que Portugal tinha. Né? Em aspectos políticos, de leis, etc., o Brasil estava igual a Portugal, já não era abaixo de Portugal. Aí é uma colônia, obedece em tudo. Não. Agora está em pé de igualdade. As autoridades políticas portuguesas. Dá uma subidinha lá, filho, eu estou dando aula. Vai lá. As autoridades portuguesas
Concordaram com isso? Não. Né? Não concordaram. E fizeram aí uma revolução exigindo a volta da família real portuguesa para Portugal. Mas e o Napoleão? Napoleão tinha sido derrotado definitivamente em 1815. Então ele já não representava mais perigo para a Europa. Então Dom João e a família real portuguesa poderiam voltar para Portugal em 1815 e não voltaram. Então rolou uma pressão aí. Olha aqui, Revolução Liberal do Porto, 1820. Foi o movimento que pressionou Dom João para voltar a Portugal. Nesse momento, Dom João já era rei, já não era mais príncipe regente. Por quê? Porque a rainha Dona Maria I tinha morrido em 1818. Então, Dom João VI agora já não era mais príncipe regente, agora ele era rei de fato, que a mãe dele tinha morrido. E a Revolução Liberal do Porto, ela colocou uma constituição em Portugal. Então, Portugal agora teria uma constituição para pôr limites no poder do rei. E o recado foi claro: ou o rei volta, ou perde o poder. Então, colocamos uma constituição para pôr limite no poder do rei. Mas se o rei não voltar, ele nem com limite. Na verdade, ele não vai ter poder nenhum se ele não voltar para Portugal. E aí Dom João volta para Portugal. Tudo bem, né? Fazer o quê? Voltou para Portugal. Mas Dom João volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro no Brasil. Dom João tinha vários filhos, mas o mais velho, Dom Pedro, que seria o herdeiro do trono, quando Dom João morresse, Dom Pedro era quem ia governar Portugal, mas Dom João, ao voltar para Portugal, deixa Dom Pedro aqui no Brasil, como príncipe, governando o Brasil em nome de Dom João. As autoridades portuguesas gostaram disso? Não gostaram. E aí você tem uma movimentação aí pressionando Dom João, falando: não, tudo bem, você voltou, mas o teu filho teria que voltar também. Pois, na verdade, queriam que o Brasil voltasse a ser declarado como colônia de novo. Né? Então, as autoridades portuguesas pressionavam nesse sentido. E as autoridades portuguesas também tinham medo de que o Brasil declarasse independência. Uai, mas por que esse medo todo? Vocês vão se lembrar que na aula passada eu falei sobre a independência das colônias espanholas. Então, em Portugal havia aquele pensamento: bom, se as colônias espanholas estão declarando independência, não vai demorar muito para a nossa colônia também declarar. Então, Portugal tinha medo de que o Brasil se separasse. É lógico, Portugal queria continuar explorando o Brasil. E por isso Dom Pedro é pressionado para voltar. Mas ele não volta. Aí aqui, deixa eu até mudar a nossa página. Deixa eu colocar uma escrita aqui. Dom Pedro no Brasil. Vou mudar a cor. Não, mentira, vou manter vermelho. Depois faço uns escritos em verde.
Dom Pedro no Brasil. Deixa eu colocar aqui maior. Aí. Isso. Dom Pedro no Brasil. O Dom Pedro, ele se sente pressionado por vários grupos políticos. Então, aqui. Pressões de vários grupos políticos. Quem eram esses grupos políticos? Opa. Aí. Vou colocar em verde. Quem eram esses grupos políticos que pressionavam Dom Pedro? Vamos lá. Brasileiros querendo independência. E portugueses querendo a volta de Dom Pedro para Portugal. Tá. Agora, desses brasileiros, havia alguns grupos aí. Nossa, espera aí. Deixa eu... Aí. Vai. Os que aceitavam Dom Pedro como futuro governante do Brasil. Vou explicar essa diferença aí. Ué, professor, mas tinha diferença? Tinha. E os que queriam independência, mas sem Dom Pedro no governo. Então tinha todos esses grupos aí, ó. Os brasileiros querendo independência, mas tinha aqueles que aceitavam Dom Pedro como futuro governante do Brasil. Desse primeiro grupo, os que queriam Dom Pedro como governante do Brasil, quem é que formava esse grupo? Principalmente fazendeiros, que tinham grande poder econômico, tinham poder político e queriam ainda mais poder político e ainda mais poder econômico. Eles queriam a independência do Brasil, mas com Dom Pedro governando o Brasil para manter os privilégios, manter o poder de quem já o tinha. Agora o grupo de baixo é os que queriam independência, mas sem Dom Pedro no governo. Eram aqueles que queriam a república como forma de governo. Né? Queria que o Brasil tivesse presidente, não imperador. E no caso de alguns grupos, queriam até criar outros países. Ué, mas não queriam independência do Brasil? Queriam, mas alguns grupos tentaram até separar partes do Brasil. Nós vamos ver um caso mais para frente, em outro momento. Né? Um caso acontecido no Nordeste. Então você vê que havia vários grupos brigando aqui. Brasileiros querendo independência, portugueses querendo a volta de Dom Pedro para Portugal. Dentro dos brasileiros você tinha os que queriam Dom Pedro como governante, outros que não queriam Dom Pedro como governante. Então
Você viu que rolava muitas pressões aí. Mas, no dia 8 de janeiro de 1822, dia 8 de janeiro, dia 8 de janeiro de 1822, Dom Pedro diz que fica. Ué, professor, mas por que você está escrevendo dia do fico? Né? Isso aqui é uma lembrança que se tem na história brasileira. Aí. Porque no dia 8 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou oficialmente que ele ia ficar no Brasil. Ele não ia voltar para Portugal, ele ia ficar no Brasil. E aí esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Né? Eu vou ficar no Brasil, não vou voltar para Portugal. Então, derrota para esses portugueses que queriam a volta de Dom Pedro para Portugal. Derrota para esses. Vitória para os brasileiros que queriam independência. Tá. E havia todo um trabalho por trás, né? Um trabalho feito por políticos brasileiros para que Dom Pedro declarasse a independência. Por quê? Havia o seguinte pensamento: se Dom Pedro não fizesse a independência, o povo ia fazer. Né? Então, aqui eu vou acrescentar, então. Dom Pedro é pressionado a fazer a independência antes que o povo a fizesse. Exemplo das independências das colônias espanholas. Agora vamos diminuir um pouco essa letra. Vou colocar aqui. Aí, aqui tá bom. Dom Pedro é pressionado a fazer a independência antes que o povo a fizesse. Por quê? Por que rolava essa pressão? Se o povo resolvesse fazer movimentos pela independência do Brasil, corria o risco, pelo menos isso na cabeça das autoridades políticas, né? Rolava esse pensamento. Corria o risco de quem tinha o poder político perder esse poder. E corria o risco até do Brasil se dividir em vários países, como aconteceu nas colônias espanholas aqui na América Latina, que se tornaram vários países por causa de disputas de poder após a independência. Então, Dom Pedro é pressionado a fazer a independência. Em agosto de 1822, Dom Pedro vai resolver assuntos políticos em São Paulo e deixa no Rio de Janeiro, governando, a sua esposa, Dona Leopoldina. Ué, professor, mas podia fazer isso? Podia. A princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, fica governando e cuidando dos assuntos políticos do Brasil, enquanto Dom Pedro estava fora do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital. Então, Dom Pedro estava ausente, estava em São Paulo, e no dia 2 de setembro, aqui, dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina assina o decreto ou documento de
independência do Brasil. Professor, você confundiu minha cabeça agora. Não foi o Dom Pedro I que declarou a independência no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo? Foi. Mas como, professor, que você está dizendo que no dia 2 a princesa Leopoldina assinou? Bom, a princesa Leopoldina assina o decreto de independência do Brasil, ela assinou isso no Rio de Janeiro, e no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro confirma a independência a partir do que Leopoldina havia assinado. Ou seja, a princesa Leopoldina assinou, Dom Pedro confirmou. E aí ficou, né, ficou como Dom Pedro declarando a independência do Brasil, porque, na verdade, ele que governava. A princesa assinou, Dom Pedro confirmou. Até, deixa eu ver se eu consigo pôr uma imagem aqui. Só para fazer uma descontraída. Gravuras. Brasil Império? Deixa eu ver. Isso. Só para ilustrar, minha gente. Ah lá, se a carta da princesa Leopoldina fosse, nos dias de hoje, uma mensagem de WhatsApp, né? Olha lá, a Leopoldina, Pedro, tá por aí? Aí, Pedro, tô no Uber, tudo parado no Ipiranga, precisando de um banheiro. Seguinte, Portugal meteu o louco, quer que o Brasil volte a ser colônia. Falei com o Conselho, o Boni, tô decretando a independência aqui. Aí Dom Pedro puder, proclama aí, tá? Sim, minha princesa. Deixa eu colocar maior aqui. Enviar para trás? Deixa eu ver. Enviar para o fundo aí. Só para. É só para ilustrar, né? Aí. Só para ilustrar um pouco. Aí, pronto. Tá, foi só um memezinho para descontrair, mas a ideia foi essa mesmo. Dona Leopoldina assinou o decreto e mandou uma carta para Dom Pedro. A carta chegou em São Paulo, o mensageiro encontrou Dom Pedro já saindo de São Paulo, às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro leu a carta e ali ele proclamou a independência, ou seja, ele confirmou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. E aí, né, os desafios que o Brasil passa a ter por conta da independência, nós vamos ver em próximas aulas.